Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, neste dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, com as notícias que marcaram esta quarta-feira. Atualidades Pampa entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, ao vivo e em cores. Não sei como foi o seu dia de homenagens a Santo Antônio, que, não digo erradamente, mas equivocadamente, não é um santo casamenteiro. Ele é um santo que protege as crianças, por isso ele carrega com ele uma criança no colo, né? Mas tem gente, a minha madrinha, por exemplo, atribui o seu casamento feliz de muitos anos ao Santo Antônio. Ela fez uma promessa para Santo Antônio de que o celular não ia tocar. Mas o meu celular não tá, o Santo Antônio não cumpriu. Bah, Santo Antônio, não deu. Tá fora. Eu tive algumas brigas com o Santo Antônio, inclusive na época do Câmera 2. Um dia eu disse, não quero saber, o Santo Antônio não me manda nada que presta. Me mandou, só me mandou porcaria. Aí dizem que eu fiquei marcada na paleta porque eu disse isso. Te anotou no caderninho. Tem gente que afoga o Santo Antônio, bota ele de cabeça. Mas tu sabe pra isso, né? Mais. É pra que ele te dê aquilo que tu queres. Mas ele não deve ficar de bom humor, né? Não deve trazer ele deve mandar cada crocodilo. Assim, ó. Cada coisinha. Tem um Santo Antônio que o bebezinho aqui, ele vem encaixado, né? Então, Santo Antônio, eu quero não sei o que, não sei o que. Eu só vou lhe devolver a criancinha quando... Aí tu tira aquela criancinha, esconde e deixa o Santo Antônio só com o furinho ali, sem a criança. Bondade. Ou fazem isso, botam ele de cabeça para baixo, dentro de um copo d'água. A verdade é que as comemorações, as alusões a este dia de Santo Antônio são muitas, das mais diversas e variadas. As pessoas fazem promessa, têm as suas promessas atendidas e as pessoas são devotas de Santo Antônio. Cada um tem um santo da sua devoção. Tem um santo da tua devoção, Mário Barcelos? Eu tenho, eu gosto muito de Nossa Senhora de Fátima. Gosto Senhora muito de Fátima. E hoje eu até falei na Rádio Pampa, me teceram comentários os mais desairosos, que eu era um idólatra. Mas eu tenho fé, isso é metafísica, a fé não se pega na mão. Eu tenho inveja de quem tem fé. Então um pouco de fé não faz mal pra ninguém. E era isso? E qual é teu santo? Nossa Senhora de Fátima. E o teu? O meu é Nossa Senhora Aparecida. É a padroeira do Brasil. O senhor Ruxo, o senhor tem um santo? Não temos. Temos um respeito por todos os credos. A reação do seu Mani, Viu? A vaselina. Não, mas o programa vai abrir como fechou ontem, dona Magda. Eles estão me copiando, né? Me plagiando, né? Até o santo ele quer cantar. Não, deixa, ele tá de bem com todos, ele é multimídia. Eu estou de paz com todos os credos, exatamente. Respeito a todos, embora deles não participem. Tá, o Chicão Tofani... Tem o Padre Roy, sempre foi... Eu também gosto muito do Padre Roy. Legal. Minha mãe também é fã do Padre Roy. E o senhor? Essa carinha de cachorro caiu do caminhão da mudança? Não, eu sempre tive a proteção de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. Santas causas impossíveis, quando eu pedi a ele coisas em situações de limite. Tem pedido umas broncas para ele, coitado. Não, eu, na tem dado verdade, umas missões pro São Judas Tadeu. Eu tenho diversos. Eu tenho assim, ó. Coitado, eu tenho São Expedito. É um aluguel, esse Gustavo, ele deve dizer. Eu tô rindo disso, mas eu também os últimos pedidos que eu fiz, ele botou a cartinha assim, tô fora dessa. Eu também sou multissantos, porque assim, Santa Rita de Cássia, Agora é engraçado, falam em correspondência. É o São Expedito das causas impossíveis. Falam na correspondência dos santos da religião católica. É sincretismo o nome. Sincretismo. Não, mas falam das correspondências com a religião afro, né? Sim. Então, mas, no entanto, sempre que por algum motivo eu conversei com alguma pessoa de religião afro que me analisou, sei lá, não sei como é que é isso, a minha identificação com o mar, com a água, sempre dizem que eu sou filho de Iemanjá. E, no entanto, na religião católica, a minha identificação é com São Judas Tadeu. Então, eu vou te dizer o seguinte, hoje, eu tinha comentado ontem... Teoricamente, teria que ser Nossa Senhora dos Navegantes, né? Não, obrigatoriamente. São Cristóvão? Não. Mas assim, ontem nós falamos aqui sobre a Seu manifestação... Mani, ele tonteia os santos de todos os credos e religiões. Olha aqui, sobre a manifestação que aconteceria lá no Parque Central do Mercado, o Pai Paulinho, e inclusive o Pai Paulinho hoje comemorava, né, junto com a população, que foi, aliás, um grande número de pessoas esteve lá, com uma imagem de Santo Antônio, e me perdoe, mas eu não vou lembrar
qual é o nome associado à religião afro. Só sei que este santo, ele tem algumas características, que é de água, de fartura. Então, o Pai Paulinho fez uma decoração onde ele tinha as imagens do mesmo, né? Para as entradas diferentes do mercado. Para as coisas financeiras, ele tinha um que ele tem um nome diferente, de frente para aquela concentração ali de lojas, onde agora tem uma nova loja da Labs. Por outro lado, era de frente para o Guaíba, e assim sucessivamente. Existe mesmo um sincretismo, e hoje foi comemorado, aliás, com muita gente lá. Eu passei lá, era umas 11h30 da manhã. Tem gente pedindo socorro aqui em Porto Alegre, aqui no WhatsApp. Boa noite, está trancado o trânsito na Riachuelo, esquina com a Floriano, devido a um imóvel tombado pelo patrimônio público. O trânsito está um absurdo. Por favor, socorro. Peraí, o que eu quero ver? Não. Sabe onde é o restaurante? Deixa eu entender a relação. Não, vou te explicar. O prédio está desabando. Bem na esquina, quando tu entra na Riachuelo, vai em direção ao Teatro São Pedro, por exemplo. Tá? Do teu lado direito, na esquina com a Marechal Floriano, tem um prédio que há muito está condenado, já teve uma época que teve estacas e ele está por cair. Só que tu não pode mexer nele porque ele é tombado pelo patrimônio, os proprietários não têm condições de fazer nada, a prefeitura poderia restaurar aquilo e fazer um... Ou seja, um exemplo típico da burocracia que arrebenta com o cidadão. Eles estão esperando alguém passar embaixo para cair em cima. Exatamente. Sabe onde é que é o Ateliê das Massas? Sim. Na esquina do Ateliê das Massas, na mesma calçada. Olha que absurdo. E faz horas que E a burocracia não permite que se resolva esse problema. E deve ter tido algum problema, alguma coisa que eles tiveram que mexer ali e deve estar tudo entupido. Até cair, como caiu em São Paulo, tá certo? Que pode ter sido, né? Aí vira um jogo de empurra, né? Daquelas pessoas que estavam lá. Aí vira jogo de empurra. A culpa é de não sei quem. Não, foi o departamento tal que falou com o departamento não sei o quê, da inspetoria não sei o quê, da coordenação do Diabo Carregue. É muito triste, né? Porque o centro que poderia ser restaurado, que tem prédios bonitos, que é a nossa história, nós não valorizamos a nossa história, pouca história que temos, não é valorizada. E em outros lugares a história realmente ela é valorizada, a antiguidade restaurada, né? As pessoas, elas dão valor para tudo que foi no passado, que já passou. Aqui não, aqui a gente destrói ou tomba e não restaura. Tem então, algumas... E, dona Carla, como o mercado reage? Porque nós tivemos essa visita que nós fizemos ao chalé, acompanhado com toda a bancada de atualidades que pôde comparecer. Eu relembrei que quando o menino comecei a trabalhar no centro, o chalé já estava numa decadência, hoje é o chalé, né? Estava numa decadência praticamente atirado lá. E quando houve essa licitação e assumiu o Simonetti lá, a gente vê como o mercado reage. O que é hoje o chalé da Praça 15. Como é possível se unir, né? Como é possível os empresários, a movimentação social ali, o bom público que frequenta o movimento de carros que dá. Então, se tiver outros empreendimentos, outros empreendedores... Como o caso da Lebes ali, que era o Gaspar antigo. Ficou lindo aquele prédio. Aliás, o mercado público está pedindo isso, né? Está pedindo que se dê uma privatizada naquilo ali para se ajeitar, porque mas depende... está em andamento, né? Mas andamento é passo de formiguinha, né? Passo de formiguinha. Daquele jeito. Aliás, tinha um livro... eu fiz muitas coberturas na Feira do Livro pela Rádio Pampa e o Rafael Guimarães, da Libretos, Rafa, me perdoa se eu estiver errado, ele levou um livro uma vez editado pela Libretos que eu fiquei apaixonado pelo livro e me roubaram, não sei quem, me roubaram. O livro, ele tem fotos de recantos de Porto Alegre que, se você não olhar a capa do livro, você não sabe onde é. Você diz que é uma cidade europeia. Assim, fotos lindas, fotos de pequenos cantinhos de chafarizes, praças, ângulos ângulos que nós passamos todos os dias e não notamos. Foi um livro só de fotos. Olha, achei espetacular. E entre essas fotos tinham muitas do mercado. O mercado é sensacional. Gente, eu olhei aquele livro, eu vi aquele livro, eu disse pro Rafael na entrevista, eu digo, olha aqui, ó, essa é a Porto Alegre que eu não conheço. E 99% dos porto-alegrenses não conhecem. É verdade, é verdade. Dona Magda, eu só gostaria de ressaltar duas pessoas que eu conheci no dia de hoje. Primeiro, um cidadão húngaro,
Húngaro. Ele veio, eu sou Barcelos e tal, eu sou húngaro. Estou notando que o senhor é uma figura fantástica, até me convidou para jantar ou almoçar no restaurante húngaro que tem em São Sebastião e é maravilhoso. Isso. Tu comes um goulash maravilhoso. Isso. Come quem? Goulash. E aí começamos a conversar, falando da velha Hungria, de Budapeste, o Danúbio que corta ali, e eu falando o que significa o Danúbio Azul, contando para ele que todas as pessoas, mas daí sai a valsa do Danúbio Azul, né? Todas as pessoas que olham o Danúbio estão apaixonadas, veem as águas azuis, acontece a história e começamos a conversar. Que é uma mentira, que aquela sujeira preta. E aí o que acontece? É uma pessoa fantástica, ele está nos assistindo agora e diz que vê todos os dias. Um abraço, seu Alois. E também uma senhora que disse, se o senhor disser o meu nome no ar, eu tenho certeza que o Chicão Tofani vai debochar de mim. Eu disse, ele não irá debochar. Ele não seria senhora. capaz disso. Dona Ambrosina, fale que eu sou um doce. Eu disse, não, mas o Chicão não vai fazer isso, porque sabe que a senhora, a partir de agora, é nossa amiga, né? Dona Ambrosina, muito obrigado pelo seu amor e pela audiência na sua região, aqui ao nosso programa. O Chicão resistiu. Dona Magda, já que o Chicão silenciou mesmo diante da provocação, ele resistiu bravamente. Eu preciso dar uma notícia boa nesse programa, porque eu cansei de trazer notícia ruim de Brasília e deixar a parte ruim para mim aqui. Sim. Então eu quero dizer... Ele avoca ele? Deixa. Não, deixa eu dar uma notícia boa. Deixa ele, o grande advogado. Obrigado. Mas é muito puxar. Você É bom esse Chicão. Não, É bom. o advogado dele é o Uber. É bom. De graça. É bom esse Chicão. Dona Magda, vão ser injetados 39 bilhões no mercado através do PIS/PASEP. É quase 0,5% do PIB, é quase 3 vezes o prejuízo que deu a questão dos caminhoneiros. Então é uma notícia que a gente brinca, mas é uma grande notícia mesmo. Pessoas, quem trabalhou entre 1971 e 1988, compareça, quem era do PIS na Caixa Econômica Federal, quem é do Banco do Brasil, quem é de serviços públicos ou que não fosse PIS, vá ao Banco do Brasil, faça uma consulta lá. O valor no mercado, Gustavo, vai alterar PIB do Brasil, vai ser quase 0,55 do PIB esse valor aqui. Então é uma notícia muito boa, fique atento. Vai até 28 de setembro, não precisa fazer correria, vai lá, examine e veja se tem direito e vai realmente injetar na Caixa Econômica Federal. E quem tem mais... É na Caixa, né? No PIS é Caixa Econômica Federal. E serviços públicos e outros que recebem em outro é no Banco do Brasil. E é interessante, Ruxo, porque eles descobrem o ovo de Colombo. Quanto melhor você pagar o trabalhador, quanto mais dinheiro você injetar no mercado, mais gira a roda da economia. Mas aí a gente tem gestores jeca que querem cada vez cobrar mais impostos, concentrar recursos cada vez mais na mão de meia dúzia de corruptos, porque hoje em dia a coisa tá escancarada, né? Retiram dinheiro de circulação, dinheiros vão parar em contas numeradas em paraísos fiscais. E aí, lições como essa, como por exemplo aquela liberação parcial do Fundo de Garantia, a liberação do PIS, agora a liberação do PASEP, sabe? Esse tipo de coisa injeta dinheiro na economia. Venderam. O PIB se mexeu. Pô, por que eles não pensam como gente normal, seres humanos normais, como nós aqui na bancada? Uhum. Porque nós somos seres humanos normais, ao contrário de alguns que habitam alguns cargos públicos. Por que eles não pensam assim? Poxa, se eu reduzir a carga tributária, assim, obedecendo a curva de Laffer, se eu reduzir a carga tributária, vai diminuir a inadimplência e eu vou acabar arrecadando mais. Porque hoje a carga tributária brasileira força a inadimplência como única alternativa de sobrevivência para pequenos empresários, para pequenas empresas, para microempreendedores. Porque até esses são achacados. Então, assim, senhores gênios, por favor, quando vierem fazer discurso de economês, respeitem pelo menos o bom senso. E o bom senso diz, quanto mais dinheiro tem circulando, mais cresce a economia. Você sabe por que o seu Donald Trump fez, no primeiro ano, os Estados Unidos atingir quase 3% de crescimento do PIB? E 3% de crescimento do PIB americano é metade do nosso PIB. Sabe por quê? Porque ele reduziu a carga tributária das empresas, média, de 35% para 16%. Verdade. Menos da metade. Aí, você já ouviu falar em desemprego nos Estados Unidos nos últimos tempos? Não, os caras estão empregando. Os caras estão empregando. E sabe por quê? Aquele negócio de fechar as portas para os mexicanos, o subemprego que o americano não quer, estão lá dando sopa.
Vou pra lá. Tô lá no Sopa. Vamos trabalhar de frentista de bomba de gasolina. Eu vou trabalhar de gogoboy. O Chicão me dá umas aulas. Não vai dar, tu vai ter que passar Me chamou de gogoboy, mas... No passado, tu é aposentado. Mas tu disse que tu foi. Não. Eu dancei em queijinho na Ibiza. Mas o que é isso? Porque eu gostava. E dançarino fui. Mas gogoboy é um garoto de programa. Não fui garoto de programa. Não era playboy. Não era remunerado, até bancava a minha operação. Tu disse que sim, que botava um dinheirinho na tua Botava um dinheirinho, moedinha, é fetiche, fetiche. É de coturno, Não, que é o calço 47, 48. Coturno e... Qual era o calção? Mas era uma fiozinho cueca dental? box. Como é que era? Uma cueca box. Não era fiozinho dental, não? Não, fiozinho dental. Para aí, querido. Para aí. Ele não tinha carteira assinada, 13º férias, entendeu? Não era um trabalho remunerado, assim. O Gustavo está tentando diminuir a tua atividade. Menino, eu só acho o seguinte, eu acho que tu tá um pouco iludido. Tu não leva jeito pra isso. Imagina o Gustavo de gogoboy dançando. Vocês não entenderam o gogoboy? Eu falei vovô boy. Ei, Mário. Vovô boy. Eu disse gogoboy, depois eu tomo uma vaga. Ele só te ataca. Antes disso, tem que fazer uma depilação com cera pra durar mais tempo. Com cera dói, cara. Dói. Fazer uma dietinha, né, querido? Dietinha. Porque não adianta tu pegar a caneta e riscar o teu E tu não olha... Como alguns fazem aí. Dona Magda, quando o Gustavo vai no bababá, em algum lugar assim, ele olha pra baixo, ele só vê azulejo embaixo. É, isso mesmo, que ele cuida pra não botar o pé em coisa fria, em pé frio. Em azulejo é muito frio. Mas me diz alguma coisa. O advogado, famoso advogado brasileiro, Antônio Carlos Almeida, o Cacai. Você conhece o Cacai? Sim, o Cacai estava lá em Lisboa, no aeroporto Portela de Sacavém, estava a embarcar para o Brasil, entrou na manga. Ele adora falar português. Entrou na manga, porque lá é manga, o finger é manga, entrou na manga. Quando estava a entrar na manga, uma senhoria olhou para ele e disse, ô safado! Ele olhou, já se identificou. E aí ela gritou mais forte, ô paneleiro! O que é paneleiro? Faz panela. Ela é o... Não sei o que é. Chicão? Não, fala. Não. Não começa a avacalhar o programa. Isso não. Não dá bola, Chicão. Não é contigo. E aí... Sublima. Aí o Cacai... Hoje tu sai daqui com o meu cartão. Perguntou para uma aeromoça, né? Uma portuguesinha lá, por favor, o que é essa coisa de paneleiro? O senhor não sabe? E riu. A professora Maria Doroteia da Informação, o correspondente na religião afro de São Judas Tadeu é Xangô. E aqui, ó, Santo Antônio na religião afro é Bará. É esse. Um ou dois aqui, vários telespectadores. Era esse que estava lá, as imagens estavam lá no mercado público, na homenagem que o pai Paulinho fez, e ele tinha uma imagem de cada Bará, porque eles têm são coisas diferentes, eles são diferentes. E aí ele tinha 4 imagens e no centro, ali no chão, ele tinha a imagem de Santo Antônio, com as fitinhas, enfim, bênção, flores e tudo para Santo Antônio. Então é o pai Bará. É Bará, exatamente. A gente tem um telespectador de apenas 4 anos, fazendo 4 anos hoje, é o Maurício, o Mamal, o apelido dele. E a família pediu, todos estão assistindo ao Atualidades Pampa, então vai um beijo aí pro Maurício. Maurício, beijo, querido. Pro papai Dixon e pra mamãe Renata. Muito bem, beijos para todos. Já que nós estamos mandando beijos e abraços, quero mandar beijos pro senhor João e para a dona Senilde Bernardon, que moram na Ípica, bairro Ípica, e que nos assistem todas as noites. Assim como minha fã, a Nara Benst, que esteve hoje lá na Center Ótica, aproveitando a promoção que nós falamos ontem aqui. Eu também estive hoje lá, mas eu estive de manhã. E também um beijo para a dona Neima, que é a outra telespectadora que está sempre conosco, e para o Júlio, para o Julinho, que é o assessor lá do pai Paulinho, que foi muito gentil comigo hoje. Inclusive, me deu essa folha de papel para que eu pudesse botar os nomes das pessoas, senão eu esqueço. Boa noite, gostaria que vocês comentassem o que está acontecendo na Nicarágua, pergunta o Alessandro de Gravataí.
Marlene Barcelos. Não soube nada, não. Excelente pergunta. A Guatemala. O nicaragüense aqui ia se consagrar agora. Eu acho que está acontecendo na Nicarágua que Daniel Ortega quer continuar no poder. Está há 10 anos lá. Mas o governo americano está ameaçando intervir, vai deportar algumas pessoas presas, pede deportação também. Parece que foi a famosa ligação do poder público com o crime organizado. Imagina se tivesse isso aqui no Brasil. Aqui não tem isso. Imagina. Mas o Daniel Ortega continua no poder. Não, é um outro lá. Mas Nicarágua é da Daniel Ortega. Daniel Ortega. Sim, não, ele é manda-chuva, ele é eminência parda, é o Sarney deles lá. Como é? Não chuta. É, o Sarney não deles, chuta. Né? Falando não chuta. O cara tá há muitos anos lá. Desde a Primeiro, o Daniel Revolução, Ortega é um sandinista. Sim. Que promoveu um processo revolucionário e depois o então... Foi ele junto com o comandante Zero Éden Pastora que fizeram aquela revolução. Depuseram, etc. Agora... Mas também botar pela Nicarágua. Nicarágua ainda existe? Não, que mania de depreciar os países. Estou mais preocupado com a Alvorada, que cresce muito mais que a Nicarágua. Aqui, deixa eu falar uma coisa. O Mário estava falando. Mas é o desrespeito total. Tem que parar com essa desrespeito que não total. quero mais agora. Fala. Não, como? Certamente não. Mas a verdade é o seguinte, aqueles países da América Central, do Panamá até a Guatemala está sofrendo um problema muito sério, que são os vulcões lá, que estão destruindo cidades, localidades. E a Guatemala tem uma característica muito especial. A Guatemala, junto com um pedaço do México ali, Yucatán, etc., é a base de toda a cultura maia. Maia, na Guatemala. Eu cheguei em Belize, que é do lado da Guatemala, que é um enclave. Eu estive na Guatemala 2 vezes, na cidade da Guatemala. Guatemala, capital cidade da Guatemala. É um país com um pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados, que faz divisa com o México, né? Divisa com o México. É um país muito quente, claro, toda aquela região é muito quente, um povo muito bom, mas com esses problemas de terremotos e vulcões. E aqui no Brasil, que a gente não tem terremoto... sobre a Nicarágua, não é Guatemala? Mas o senhor já respondeu? Não, mas ele está falando da região ali, uma região política, analisando o fato. Deixa. Eu estou dando uma explicação histórica para o senhor aprender um pouquinho. Um pouquinho, o senhor aprender. O senhor está falando da Guatemala. Mas está certo, Mário. O nosso telespectador perguntou da Nicarágua. Mas é mesmo, é do lado, não é a mesma coisa, não. É o Salvador. É a globalização. O que ele quer saber, o que o nosso telespectador quer saber, é o número de mortes. Não, o número de mortes. Eles estão tentando derrubar o governo da Nicarágua, estudantes protestando. Mais de 130 pessoas foram assassinadas por forças paramilitares. Porque o governo de esquerda, eles, para não fazer feio para os outros, que nem é na Venezuela, eles criam os grupos paramilitares, que o governo diz, vamos investigar para ver quem é. Não, é grupos que ele mesmo cria para matar opositores. Mataram mais de 130 jovens que pedem liberdade e democracia na Nicarágua. Tem sido muito pouco noticiado isso. Tem sido pouco noticiado, mas a pressão lá é muito grande. A pressão está... Os Estados Unidos não tem interesse de se noticiar muito para não desestabilizar a região. Eu te falei, rapaz, a economia da Nicarágua é o tamanho da economia da Alvorada. Mas tem um país ali que os Estados Unidos têm interesse, que vai jogar, viu, Mário? Que vai jogar contra o Brasil agora, a Costa Rica. Costa Rica é o país mais democrático que tem na América. E o melhor país de lá. São José é uma belíssima cidade. Inclusive o Périx Dru, que é o pessoal da Habitasul, tem as maiores grebas de terras lá. O litoral da Costa Rica é lindíssimo. Lindinho, maravilhoso. Aliás, todos os filmes o Parque dos Dinossauros foram filmados na Costa Rica. E quem nasce lá chama os Los Ticos. Até diz que se espelharam no senhor para fazer aquele dinossauro do rabo comprido. Atenção aqui, boa noite. Gostaria de saber sobre a jaqueta do Chicão, que tem umas bandeiras. É sobre o quê? Não, essa jaqueta faz assim só com a manga para os guris poderem mostrar. Os dois lados é a mesma coisa, não? Não, um lado é a bandeira do Rio Grande do Sul, o outro lado é a bandeira da Coreia, junto com a bandeira do Brasil. É que tinha uma época, alguns anos atrás, que eu tinha um nome de um rally Chicão Tofani Kia São Mortos, que eu e o Jefferson promovia, eram essas viagens com os carros da Kia, e todo mundo ganhava essas jaquetas que eu trouxe aqui para homenagear a Coreia, que vai estar na Copa do Mundo, o Brasil, e também meu querido amigo Jefferson Fricional, que também gosta muito do Vitorino. É verdade. A Coreia do Sul, né? A bandeira da Coreia do Sul. É a Coreia do Sul, essa aqui. O que é do outro lado, Chicão? Não, a bandeira do Rio Grande do Sul. Presta atenção nas coisas que a pessoa mostra, dizem.
Vocês dois estão me maltratando. Não estamos se maltratando aqui, mas o rapaz acabou de mostrar. O rapaz acabou de mostrar. Eu vou mandar uma mensagem aqui para a direção pedindo para você ir embora. Pode, vai ver que eles vão te responder. Pode ir. O que aconteceu com Esse é que é o perigo. Pedir, você pode o técnico da Espanha? O que aconteceu, mundial. o Lopetegui, que aconteceu o seguinte, a Espanha, depois que demitiu Del Bosque, criou um projeto em 2016, um projeto fantástico, criar uma nova Espanha, que foi um vexame na Copa do Brasil, baseada nas categorias de base. E esse técnico, Júlio Lopetegui, abraçou a história, fez a Espanha se classificou para as eliminatórias sem perder uma partida do espectador. Ela está 20 partidas sem perder. Só que aconteceu o seguinte, Real Madrid é a musa do futebol mundial, está sem técnico, resolveu contratar o Lopetegui. O Lopetegui se orgulhou muito e assinou o contrato com o Real Madrid e não avisou o presidente. Mas ele tinha um contrato da Federação. Tinha um contrato, mas o Real Madrid banca os 2 milhões de euros, que seria a cláusula rescisória. O presidente da seleção espanhola, que eu acho que agiu errado, à véspera do Mundial, a Espanha começa a jogar domingo, é uma das favoritas, foi lá e despediu o Lopetegui. A Espanha ficou sem técnico, está uma crise na Espanha, botaram um ex-jogador do Real Madrid como técnico. Os jogadores, já está com eles lá. Já está com ele. Mas como despedir um técnico que fez uma campanha maravilhosa só porque assinou um contrato com o Real Madrid? É uma guerra de ego, porque o presidente da Espanha, como o Mário falou, da Federação Espanhola, não foi avisado. E a Espanha pode bailar com isso aí. Tu acha que é uma bobagem isso, Chicão? Uma traição. Eu não acho que é bobagem. A atitude deles eu não acho bobagem. Não, eu acho que ele pode assinar com o que ele quiser. Eu acho que os dois erraram. Eu acho que o presidente da Federação Espanhola diz o seguinte, olha, nós estamos à véspera, coisa e tal, depois a gente vai ter uma conversa, depois da Copa do Mundo. Claro. Terminou a Copa do Mundo, se ele ganhou, abraça, felicidades, vai embora. Se ele não ganhou, você é um rato, sem vergonha, um pilantra, o mau desempenho da Copa do Mundo foi por causa do senhor, que o senhor fez isso, Mas ele está jogando com um time espanhol, querido. Olha, que é o único que tem experiência aqui nessa mesa de gestão de clube, é o doutor Ayrton Russo. Mas ele está assinando com um time espanhol que é a base da própria seleção espanhola. Dentro da política espanhola, essa decisão dentro da Espanha, do Barcelona e do Real Madrid. Barcelona e do Real Madrid. Isso também tem a ver com política. Também tem a ver com política. O futebol tem regras próprias, nós não podemos aplicar na economia normal, na administração normal, em tudo que a gente aprende em curso e concurso, né? No futebol. O futebol é uma coisa completamente diferente, ele tem regras próprias. Vide um exemplo, por exemplo, o Tite, semana passada ele reuniu, todo mundo disse assim, bem, a partir de agora, nenhum jogador mais está autorizado a tratar de negociação, venda, comercialização, renovação de contrato e venda. Por quê? O Tite não fez isso porque ele estava mal-humorado aquele dia e quis proibir os jogadores. É porque realmente o ambiente de futebol, ele é diferente. Então, os jogadores, eles são muito sensíveis, eles são estrelas, muito sem estrutura emocional e pessoal e cultural para viverem o que estão vivendo. Então, as comissões técnicas os protegem, deixam eles fora e é o que o Tite fez. A partir de agora não se fala de contrato, de vai para Real Madrid, porque tem 2 ou 3 jogadores que estão com espanhola, é diferente dos jogadores. Não, mas é uma filosofia do futebol, né? Eu acho que quem errou foi o Real Madrid. Então, isso aí, agora se espalhou a notícia. É verdade. Se o teu comandante faz isso, o que poderão fazer os jogadores? Para mim, a medida foi pedagógica. Se o líder maior está fazendo isso, como é que eu vou dizer para o meu zagueiro, faltando 10 dias para a decisão, que tu não vai negociar com o Real Madrid? O aspecto mais importante não foi falado, é que ele havia recentemente renovado o contrato com a seleção, com a Federação Espanhola de Futebol por 3 anos. Até 22, por 3 anos. Eu estou com um contrato, assino o contrato, firma. Eu confio no cara, entendeu? Confio no cara. Daqui a pouco eu sei que pela imprensa espanhola atenciona. O cara assinou com o outro. Não, eu concordo. Acho que 2 erros. Nós tivemos 2 erros nesse caso. Errou o treinador e errou o presidente da Federação Espanhola. Ele não podia despedir. Ele não podia despedir. Também acho. Eu acho que ele... Com isso, mas a Espanha quente, né? Foi uma atitude lamentável. Foi uma atitude lamentável, estamos constrangidos, pedimos desculpas ao povo espanhol. No final da competição a gente conversa. La sangre de Espanha. E deixa, ele vai ficar no Real Madrid mesmo ali. Se ele ganhar a Copa do Mundo, dá um abraço, um beijo, manda ele embora. Falando em beijo, deixa eu mandar um beijo. O Vitorino é um homem muito sábio. Eu quero mandar um beijo para o João. Ele se tornou sábio ao concordar com o Chico. Mas não é uma atitude sábia. A Espanha pode perder a Copa do Mundo por causa disso aí. Ele foi burro, porque hoje o mau desempenho da Espanha vai ser atribuído ao presidente da Federação. Vamos pegar ele. Ele tinha o álibi na mão. Na mão, sem e podia ser diplomático. Jogou fora
para abraçar a bronca. A Espanha vai fazer uma campanha, tomara que seja boa, mas se não for boa, vai estourar no presidente. Que foi o irresponsável, que foi isso, que foi aquilo. Isso é muito bonito da boca para fora. Quem está comandando um país do tamanho da Espanha, com a campanha dessa, e com jogadores que são milionários. Os jogadores da Espanha não são jogadores assim que vieram aqui de uma cidadezinha do interior. São todos estrelas. Aí o teu líder maior faz isso, tá? Te deixa no pincel. A posição do presidente da federação, olha, ela é invejável, porque ele disse bem, Gustavo, se ele perder... Não, o Gustavo está correto. Ele tem que ser, ele assumiu, porque se perder vai ficar nas costas dele. Mas os principais jogadores da Espanha, o Sérgio Ramos, Iniesta e o Piquet, foram pedir para o presidente da federação não tirar o técnico. Não demitir. Porque o trabalho está pronto para ganhar uma Copa do Mundo. Claro. Bom, olha aqui, ó, manda um beijo para mim, pede João Arendt de Novo Hamburgo. Tô mandando um beijo para ti, João. Muito obrigada pela audiência. Boa noite, Magda e bancada super. Dona Magda, quero saber do doutor Vitorino sobre o que o cultíssimo Marne Barcelos falou no programa de ontem na rádio. Marne Barcelos disse, doutor Vitorino usa calçados com salto 15. Eu adoro vocês todos, diz o nosso telespectador. Eu conheço um cara que anda assim com salto na rua para ficar mais alto que as mulheres. Não, muito pelo contrário. Eu até gosto de calçados baixos, que tá me dando, inclusive, tá me incomodando, inclusive, o pé direito. Eu formei aquela inflamação de garrão, como é o nome? Não. Fascite plantar. Eu tenho isso. Garrão, não, vai de galo. Esporão. O meu pé direito está incomodando, meu ortopedista, o doutor Mauro Lucas, está tentando dar um jeito. Ele está tentando dar um jeito que dá, né? Se tu disser pra ele que ele tá com ortopedista amanhã, alergia de pimenta, ele vai ter alguém que patrocina a pimenta. Doutor Estevão Rodrigues, que é o que cuida do narizinho do Tata. E os teus olhos também. Mas o doutor Guilherme Dil. Aí não pagou nada. Aí é o merchan. Quer saber mais total? Coração, doutor Marco Aurélio, o cardiologista do meu cardiologista, Marco Aurélio. Depois fala do Chicão. Sexual, quem cuida? O doutor Tá no 0 a 0, meu urologista, responsável pelos meus exames. Faz exame de próstata? Faz, vou lá, sim, tem dedão, tudo certinho. Faz exame de próstata? Claro que não. Na real ou no virtual? Não, real. Vou lá. Denise Goulart de Munhoz chegou. Nativa. Vamos parar não no médico. Não pode sair sorrindo. Por sinal, uma matéria extremamente significativa que de uma brincadeira eu não posso perder a oportunidade. Vamos lá. Muito bem lembrado que disse o Gustavo. Tem que fazer. Tem que fazer a partir dos 45, 50 anos. Todo homem tem. O exame técnico não detecta. Eles falam do PSA. Faz o PSA. Não, o PSA indica uma irregularidade. Mas não mostra a irregularidade nem a dimensão. Não, e até vou dizer uma coisa. E outra coisa, dona Max, só para complementar a parte masculina, que ela é muito importante. Quanto antes tu detectares, tu terá grande possibilidade de não perder a próstata. Poderás fazer um tratamento ou uma ruptura parcial, um corte parcial e manter a próstata. E o cara que tem vergonha de ir no médico? Bom, aí tu vai não pode fazer com a namorada? Aí quem é o teu psiquiatra, Gustavo? Doutor Luciano Nerunga, que não atende mais meu telefone. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso tudo que os guris estão dizendo aqui, brincadeiras à parte, é pura verdade. Só que eu vou um pouquinho mais adiante. Eu acho que os homens precisam ler a respeito disso. Antes até mesmo de não, tem que ler, tem que se informar, porque tem mitos e tem coisas fantasiosas, coisas que tirar a próstata ou sei lá o quê, afeta a tua sexualidade. Não é assim. Até pode, num caso mais grave. Tem que ler, tem que saber. É a mesma coisa de achar que mulher, depois que começa a tomar hormônios ou que está na menopausa, morreu. Não existe isso. A pergunta é simples. Não existe. Então, leiam, se informem e não deixem de consultar o médico. Tinha que ter uma instituição. Por qualquer raciocínio médico é o seguinte: quanto antes de qualquer doença que tu pegares, e o exame de toque, ele te propicia isso, que é uma simples anormalidade, e imediatamente tu trata. Tinha que ter uma instituição, como tem o IMAMA, de esclarecimento às mulheres. Tem. Uma instituição que esclarecesse os homens. Mas a dimensão do IMAMA não tem. Pô, mas o IMAMA tem quantos anos? O IMAMA é uma instituição sagrada no Rio Grande do Sul. Tinha que ter uma instituição assim que orientasse os homens e acabar com essa bobagem. Olha aqui, o que você tem mais medo, da morte ou da dedada?
Que isso? Olha, Lê. Não, exame de próstata, não fala assim. E outra coisa, Magda, e é tão importante porque difícil o homem chega a 70, 80 anos, porque antes não se tinha essa longevidade. Hoje o homem tem a longevidade. Não se chega nessa idade sem problema de próstata. Claro. O índice é quase 70, 80% de homens que viram, uns mais e outros menos. Então, se tu tratar, se tu ficares atento para não comprometer, é uma vantagem. Você sabe quem morreu, que nunca quis fazer o exame de próstata? Valdir Soriano. Valdir Soriano. O homem do 74, não, ele tinha algumas músicas razoáveis, inclusive. Então, não sou o cachorro, mas eu não disse que não. Pois é. Um homem que transmitia aquela coisa de mega machão, tu acha que ia fazer exame de próstata? Não, o machão é o que vai ao médico. É o que vai. Não sei. Uma vez... Faz exame de sangue. Não pode ter toda semana também. Contar uma história rápida do Valdir Soriano. Eu tinha um programa de rádio em São Paulo que toda semana eu entrevistava um grande cantor brasileiro. Foram todos cantores lá, internacionais. José Luiz Perales, lembra dele? O Julio Iglesias, todos eles. Meu querido compadre Lúcio Gatica e outros tantos. E aí o Valdir, marca o Valdir. Aí o Valdir chegou para gravar o programa. Totalmente chumbado, né? Totalmente bêbado, né? Com aquele chapelão dele e um bafo que não dava para falar. Aí tudo bem, Valdir, começamos a gravar. Então o programa tinha 2 horas. 10 minutos ele levantou e foi embora. Não queria, tô muito cansado. Foi embora, não tem programa. Aí eu conheço uma diretora de teatro que fez isso no programa de televisão aqui também. Aquela Carla Camurati? que fez a Antonieta, uma coisa assim. Carla Camurati. Carla Camurati. Ela participava de um programa. Carlota Joaquina. Carlota Joaquina. Ela participava de um programa de televisão, numa bancada assim como a nossa. E sei lá o que disseram pra ela, que horas que ela ia falar, que horas que ela ia entrar. Eu sei que ela já estava começando a ficar aborrecida, porque eles não gostam de ficar muito tempo, né? E ouvindo e tal, e aí... Eu acho que você foi do programa da... Não é pra dizer de quem é, porque não interessa. Contraponto e tal, não sei o que é. Tá? Se fosse pra dizer, eu dizia. Aí chegou uma hora que ela disse assim, eu vou embora. E levantou. Ela disse, eu não vim aqui para ouvir esse monte de bobagem que esse apresentador disse. Pegou, tirou o microfone e foi embora. Olha que maravilha. Que comando. Se a moda pega, ninguém vem esse programa. É verdade. Mas quem está em casa pode desligar, pode mudar. Pode mudar, mas estamos falando em modernismo, dona Magda. Eu quero dizer assim, quero alertar quem quer se tornar meliante ou infrator, que fique atento. O Gedel foi pego pelo telefone. Notícia de hoje, saiu tecnologia. A perícia. A tecnologia. E é importante que dias que nós estamos vivendo, né? O Gedel, que é acusado de corrupção, aqueles crimes... O senhor fala muita coisa confidencial no telefone? Não, foi a antena, ele pegou a localização. É para localização. Eles fazem a triangulação da antena. Mas é uma coisa séria que eu estou perguntando, porque eles gravam, tá tudo gravado. Derrubaram a minha notícia. Derrubaram a minha notícia. Obrigado. De novo. Obrigado, Jurídico. O Mário que interrompe tudo. Depois a gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário aí. Vamos falar de futebol. Não, mas brincadeiras à parte, na verdade, é isso. Ele tem acusado e o delator, o Funaro, quando fez a delação, deu dia e local que acontecia o pagamento das propinas. E o que fez a Polícia Federal? Foi lá através das antenas, que você faz a triangulação das antenas e dá a localização. Exatamente, e deram a localização e a prova técnica. Então ele estava no dia, na hora, no local do crime. Aliás, essa informação é interessante para o telespectador. As pessoas sabem que a tecnologia permite hoje, você estando com o celular no bolso, a tecnologia permite dizer onde você estava no dia 15 de janeiro de 2017. Olha aqui, ó, tudo arquivado, antena, onde você terminou a privacidade. Em coisas, mas faz muito tempo. Imagens aéreas reforçam a hipótese de que nós tivemos no norte do nosso estado uma série de tornados que fizeram este estrago todo. Uma série, ou tornados em série, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Ai, que horror. Foi feia a coisa. As imagens que, inclusive, foram mostradas aqui no Jornal da Pampa, destruição mesmo. E é coisas que até então a gente tinha de forma muito esparsa por aqui. E os ventos não chegavam a essas velocidades acima de 100 km por hora. Porque as pessoas não fazem ideia. Magda, 100 km por hora é o caos. Pode derrubar e não se tem estrutura para isso. Não tem, nós não temos. As construções não têm qualidade suficiente para suportar ventos, né, de 100 km por hora ou mais. Países preparados são destruídos. A gente vê destruição que acontece. Falando em suportar, será que o governo vai suportar mais uma liminar
que a Justiça concede suspendendo a extinção da Cientec e impondo uma multa ao governo, da multa de R$10 mil por dia. Eu não sei qual Agora é o Ministério Público. Novo pedido do Ministério Público. Eu não sei qual é a da Justiça do Rio Grande do Sul. Eu também não entendo. Todo mundo tentando economizar, conter gastos desnecessários, gastos que não são importantes. Aí o Ministério Público e a Justiça resolvem proteger cabide de emprego. Ah, para. Eu acho que eles não estão satisfeitos com os reajustes aí das diárias e coisa e tal. Não, vou te contar. O Estado cada vez maior. Tira a graça da gente. Tira a graça, porque cada vez, sabe, o imposto aumenta a inadimplência, a insegurança jurídica. O Brasil, pela sua riqueza natural, o Brasil, pela sua estrutura, pelo seu tamanho, era para ser uma das maiores nações do mundo. Com certeza. Então as pessoas vêm dizer, porque nós somos, não sei o quê. Não somos coisa nenhuma. Você sai do Brasil e conversa com as pessoas em outros países, você vai ver a mentira que pregam para você. Disseram uma vez, o Brasil é a 6ª economia do mundo, ficou na frente da Inglaterra. Que ridículo aquilo. Todo mundo comprou essa ideia, inclusive nós falamos na Rádio Pampa. Orgulho. Mas peraí, de onde veio essa informação? Lula. Aí... Carla, o que você ia falar? Enquanto isso, ainda falando em insegurança jurídica e retomando o julgamento do STF sobre a validade da condução coercitiva, que aconteceu hoje, né, lá em Brasília, 4 votos a favor da condução coercitiva, 2 votos contrários à condução coercitiva. O julgamento continua amanhã. Mas os votos que são a favor da condução coercitiva também são diferentes no seu conteúdo. São a favor da condução coercitiva, por exemplo, Alexandre de Moraes, mas se a pessoa for intimada previamente. É a favor da condução coercitiva Edson Fachin, se ela for encarada como uma substituição de pena. Então, mesmo existente a norma, né, ela precisa ser interpretada e precisa ser dado um novo regramento àquela norma que já existe, porque nem os ministros do STF conseguem convergir na ideia do que é a condução coercitiva, se ela pode acontecer ou se ela não pode acontecer, assim como tantos outros assuntos. Essa notícia nós tínhamos trazido quando Gilmar Mendes, que era o relator, ele deu a liminar. Na verdade, ela hoje está vigorando. Assim, muito por cima ela está vigorando, né? E aí se aguardava com muita ansiedade. No sentido da proibição. No sentido de proibição. Ele proibiu condução coercitiva, por isso aqui, e foi como ele abriu o voto dele hoje. Foi como ele abriu o voto dele hoje, quer dizer, já tinha dado, começou 1-0 com o voto da Vou fazer uma Na verdade, para que se entenda um pouco, se decide uma coisa muito importante aí, né? Porque não vai se poder levar uma pessoa para investigar no momento da coisa, porque ele não é nada. Como ele não é réu, não há flagrante, não é nada, tu não pode chamar essa pessoa para ela fornecer informações, para ela entregar informações importantes para o desenvolvimento do inquérito. Então, realmente dificulta. A Polícia Federal está enlouquecida com essas decisões, né? Com essa decisão, já estava quando saiu a liminar. E está 4-2, né? Vamos esperar o resultado. A favor da condução coercitiva. A favor da condução. Mas eu vou ser pessimista para vocês. Considerando os votos que faltam, os 5 votos que faltam, eu acho que nós, que eu digo a cidadania, vamos perder por 6-5. Porque falta a turminha dos justnaturalistas, do solta-solta, do coitadismo com colarinho branco. Falta Lewandowski, a Carmen Lúcia acho que vai fazer os 5, mas os que vão votar, os outros 4 são Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, Lewandowski e Toffoli. Por enquanto voltou. Acho que a cidadania perde por 6-5. O Gilmar Mendes só votou a Rosa Weber. Por isso é que só a Rosa Weber, exatamente. né? A maioria dos votos, se eventualmente a cidadania, a dignidade, a decência, a justiça vencer, vai prevalecer a seguinte tese: é permitida a condução coercitiva mediante intimação anterior. Então, assim, se é intimado, não comparece, o juiz pode mandar te buscar. Exatamente, que é o que diz a lei. Que é o que diz a lei. Na verdade, estão desentortando banana lá para livrar a turma de colarinho branco lá de Brasília, livrar os amigos do partido, livrar os caras que botaram essa gente lá. Botaram capinha preta. Vergonha esse país, né? Quando começa botaram capinha preta nessa turma. Eu não gostaria de ser negativista, mas realmente tudo que a gente vê, tudo que a gente noticia, por mais que se queira falar de coisas boas, se torna muito difícil. Mas eu quero fazer, dona Magna, uma homenagem a uma das maiores figuras da língua portuguesa que, se vivo fosse, estaria de aniversário no dia de hoje.
Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Estou cansado de bater em paredes onde não existem portas. E esse livrinho aqui, para mim, é um dos melhores livros que ele escreveu. É um livro muito intimista, o livro do Desassossego. Livro do Desassossego. E eu quero fazer essa homenagem a esse grande escritor. Que capa linda. É uma figura maravilhosa. E eu só vou ler um livro conhecido, pequeno... Pessoa, né? Esse é conhecido. Um pequeno... O senhor dá licença de eu falar, senhor Vitor? O senhor dá licença, o senhor não deixa nunca eu falar, eu nunca interrompo o senhor na sua peroração. Eu quero que o senhor dimensione a obra que o senhor está mostrando ao contexto da obra do autor. Ele não está dizendo nada. Ele vai fazer o Chama-se logorreia. Isso chama-se logorreia. Magda, logorreia. O senhor Adilson disse que o meu penico está transbordando de tanto que você já me deu xixi hoje. Cala a boca, disse ele ao final do prefácio deste livro. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. São as minhas confissões e nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Tá bem? O cara era maravilhoso, né? E aqui ele já diz facto, porque o certo é facto. Fato, isso, na língua portuguesa. Então, hoje é aniversário deste grande, extraordinário escritor português que morreu aos 49 anos de idade de problemas hepáticos, Vitorino. Quais seriam os problemas hepáticos dele? Eu acho que ele tomava algum remédio. Vinho, todos os dias. Aliás, eu frequentei no Chiado, que é a parte alta da cidade de Lisboa, um bar que ele frequentava. Frequentei muitas vezes lá. E esse bairro tem esse nome de Chiado em função do benfeitor do bairro, chamado senhor Antônio Chiado. Porque as pessoas não sabem o que é Chiado. É o nome do cidadão, Chiado. Então, ele era o benfeitor do bairro e foi dado Chiado a este bairro da parte alta de Lisboa, onde ficam aquelas casas noturnas, você vai ouvir fados, tomar aquele vinho e comer aqueles petiscos, aquelas cadelinhas portuguesas. Aquelas o quê? Cadelinhas. O que é cadelinha? São os petiscos. Cadelinhas são petiscos? São petiscos. Toma-se pips? Pode ser, senhora. Magda, deixa eu só dar uma notícia. Dá meu livro aqui que não pode. Eu dou uma notícia triste e desejar aqui, nesse momento, muita força para a família do seu Flávio. O seu Flávio é um amigo nosso, o decano da nossa confraria das terças-feiras, parceiro nosso lá do Lindóia, da Zona Norte. Veio a falecer, uma das figuras mais queridas da Zona Norte de Porto Alegre. Muita força para o Marcelo, seu filho, e, sabe, especialmente a sua esposa. A gente quer que a dona Tetê tenha nessa hora muita força. Seu Flávio hoje nos deixou vítima de um ataque cardíaco fulminante. Ele está sendo velado na capela C do cemitério São Miguel e Almas, e amanhã o sepultamento será às 7 horas da manhã no cemitério São João. Seu Flávio, vai com Deus. O senhor deixou amigos acima de tudo. Amigos e lições. A gente está torcendo para o senhor e olha por nós onde o senhor estiver. Dona Fala, minha solidariedade, né? A família, mas estive lá na confraria, conheci vários deles. Minha solidariedade nem podia ser diferente. Na verdade, a gente está repercutindo uma decisão que o juiz Moro tomou agora a pedido do Ministério Público Federal, porque hoje em dia, viu, Chicão, me lembro que nós já conversamos sobre isso na bancada, hoje a delação, ela é a forma de tu atingir. Tu não consegue chegar no âmago do crime assim, né? se não for com a delação. E o que estava acontecendo? Os delatores estavam fechando acordos de delação, né? E quando tu faz uma delação, tu te expõe, tu conta tudo que tu sabe, tu conta os teus segredos. E a delação, para aquele momento, estava resolvendo o processo, ele acordava, ele pegaria 20 anos, ele pega 5, mas ele entrega todo o serviço. Mas os outros órgãos estavam usando essas provas produzidas para a prova contra eles mesmos.
né? Então, ele tinha a proteção naquela ação, mas os documentos que eles forneciam estavam sendo usados em outras ações contra eles mesmos. Então, agora, com pedido do Ministério Público, o juiz Moro mudou, baseado numa resolução dos Estados Unidos, de número 410, que diz exatamente isso, que não pode, que no acordo de delação as provas apresentadas não podem ser usadas em lugar nenhum, em nenhum outro processo. Então, foi dado, eu volto a dizer, com a anuência do Ministério Público, que significa que estão de acordo, né? Então, o Banco Central usava essas provas, o TCU usava essas provas contra essas pessoas, então elas agora estão realmente, tudo que estiver contido na delação dela, nada mais poderá ser usado. A não ser dentro desse processo. Dentro dele processo que ele já está sopesado. Sim. Ele já está, porque eu digo, eu entrego que fiz isso, junto com o Márcio, com o Vitorino, mas eu acordo uma pena... por fora, só é uma dúvida que me ocorreu, essas ações que corriam por fora eram relativas à pessoa física ou à pessoa jurídica, por exemplo, de empresários que foram delatores? Lógico, as pessoas físicas e a jurídica, onde tivesse prejuízo, por exemplo, o Banco Central usava isso em contas públicas, iam buscar ressarcimentos, né? Quando na verdade foi acordado que então não pode, prova produzida dentro de uma delação não pode ser emprestada para outra ação. Entendi. Vamos falar um pouco de arte, pois eu recebo aqui um convite. O acervo de Antônio Soriano, que é um grande artista, está em exposição na Bublitz Galeria de Arte. E está ali o acervo da própria família do Soriano, que é gaúcho, né? E fica até o próximo dia 19 de junho. A Bublitz, que até já esteve um tempo aqui anunciando conosco, também está completando 30 anos. Então é legal que a gente tenha essa oportunidade de ver essa exposição, porque é com o acervo da família. O que a gente costuma ver são as coisas que estão à venda, enfim. Lembrando que Soriano morreu em julho de 2016. Gaúcho, ele foi aluno de Rubens Galan Costa Cabral e de Ado Malagoli, sendo apontado como sucessor tanto de um quanto do outro nos tratamentos de imagem. Então, Antônio Soriano, acervo da família do artista, até o dia 19 na Bublitz, que é na Vicente da Fontoura, 2600. Sem dúvida alguma, quem tiver a oportunidade de ir, vale a pena. Magda, uma notícia importante hoje, uma luz no fim do túnel para a cidadania, para a dignidade do nosso país, especialmente com os velhinhos e com aquelas pessoas que durante a vida inteira pagaram um plano de saúde e quando precisam desse plano de saúde são chutados para fora pelo valor da mensalidade. A ANS foi proibida hoje pelo juiz da 22ª Vara Federal de São Paulo de aumentar em qualquer índice acima de 5,89% os planos de saúde. Era previsto um aumento da ANS acima de 10% sobre os planos de saúde. Mais uma vez, o ano passado nós tivemos uma inflação de 2,9%. A ANS aumentou os planos de saúde em 13,55%. A ANS vem todos os anos aumentando de forma inexplicável, criminosa os planos de saúde, porque é uma forma de eliminar os velhinhos e com isso aumentar de forma absurda, alterando o cálculo atuarial, aumentar de forma absurda o lucro dos planos de saúde. A ANS tentou se explicar hoje, dizendo que é um cálculo técnico, que é isso, que é aquilo, pois bem, não adiantou, porque o juiz disse o seguinte: olha, os cálculos que vocês estão apresentando são os cálculos que são apresentados pelos planos de saúde, ou seja, estão deixando os coelhos cuidar da plantação de cenoura. A cidadania, desse jeito, é pisoteada todos os anos. Vou fazer um pedido aqui ao Ministério Público Federal. Acho que está mais do que na hora de algumas agências, especialmente a ANS, ser investigada por esses reajustes. Alguma coisa errada está acontecendo. Porque não pode você ter reajustes que representam 2, 3 vezes a inflação, simplesmente com a justificativa de que são dados técnicos. Que dados técnicos? Que dados técnicos? A inflação, ela pode ter um desequilíbrio setorial em 1, 2 anos. Há mais de 10 anos, a ANS reajusta os planos de saúde acima da inflação. E no ano passado foi criminoso. Repito, 13,55% aumento dos planos de saúde, enquanto que a inflação do país foi de 2,9%. Então, Ministério Público Federal, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, porque tem pilhas e pilhas de processos em cima das mesas dos promotores, mas isso vai atingir milhões de brasileiros, representa a defesa da cidadania e da dignidade dos velhos
das pessoas de idade que pagaram a vida inteira plano de saúde e no final da vida, quando vão precisar, são chutados para fora. Aí não acredito nessa história de que velho dá prejuízo, não. Porque o que o velho custa é pago pelos jovens que ingressam e usam por décadas plano de saúde sem gastar um centavo. Vitorino, tu tem tanta razão nisso, Vitorino, que o plano de saúde, ele é tão cruel, tão brutal. Se você tem 58 anos, um plano de saúde, vou citar um plano de saúde na física, tipo Bradesco, tu passa para 60, 61 anos, ele vai para R$ 1.500. 1.500 e fica inviável, Vitorino, inviável. Eles dão então, sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão abrindo mão do plano de saúde, vão para o SUS e popam aquele dinheiro um dia para uma emergência que tu tiver e negocia com o hospital. E aí sobrecarrega o SUS de um jeito mas não tem outra saída, Vitorino. Você precisa de um médico, de uma cirurgia daqui a um ano, que você vai ter um especialista. E morre, Chicão. É um seguro de uma Porsche, que é um carro de 600 mil que tem um plano de saúde. Criminoso o custo de plano de saúde no Brasil. Absurdo e isso tinha que ser investigado pelo Ministério Público Federal. E vou avançar mais. Magda, tem um deputado, um tal de Rogério... Me fugiu o sobrenome da coisinha. Marinho. Deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que apresentou uma proposta para que voltem os reajustes por faixa etária acima de 60 anos de idade. Ele deve ter entrado de sócio em alguma operadora de saúde. Vem com a gente. Tá, é sócio de alguma operadora. Não tem outra razão para uma coisa dessas. Não, mas apresentou essa proposta. Sim, mas ele porque deve isso aí, Vitorino, é as grandes operadoras, porque essas pequenas operadoras, tipo Dr. Clean, Centro Clínico Gaúcho, que a gente conhece aqui de Porto Alegre, a própria Porto Alegre Clínicas, são operadoras de plano de saúde empresariais, não tem na física. O individual é só as grandes que pressionam lá no Congresso. E te mato. Pressionam. Eu vou dizer uma coisa para você. Pressiona. Quando estoura uma revolução num país... Nós estamos numa democracia, graças a Deus, e eu lutei muito pela democracia. Quando estoura uma revolução, porque tudo isso, ainda é verdade, com tudo isso que é falado aqui, e tudo isso que a gente ouve no processo de corrupção neste país, quando se fala em revolução, o que é uma revolução? Tocar na cadeia esse bando de canalhas que administram esse país. Porque é um bando de canalhas, Vitorino. É um bando de canalhas. Isso que fazem com os velhinhos? Mas não é só em tudo. É um geral, é uma pandilha. É uma pandilha. Olha a história da ANAC aí, olha o que a ANAC fez. Aquele negócio da passagem. E isso não é só motivo de indignação também. É motivo de cobrança junto às autoridades fiscalizadoras. Porque, sabe, e a ANAC? Ficou por isso o aumento, o negócio das passagens? Porque andar de avião hoje é andar em ônibus de rodoviária de vila, velho. Virou uma esculhambação. O desconforto provocado por essa medida da ANAC é constrangedor dentro dos aviões, Magda. As pessoas sobem com caixa, com pacote, com galinha, com porco, sabe? Tá demais o negócio. Os aviões brasileiros viraram ônibus de vila. Não, então eu vou te contar, isso aí não é só de meia dúzia de burocrata oportunista que tomou uma decisão com base numa mentira. Que contaram para eles e que eles contaram para nós que ia reduzir o preço da passagem. Não reduziu nada. Aí eles dizem assim, o preço... Eles tomaram uma pressão, né? O Tribunal de Contas pediu explicação. Aí eles diziam, não, porque o preço médio do ticket... Aqui, ó, preço médio do ticket para cima de mim... Números que vocês criam, que vocês fabricam. Quem anda de avião toda hora, como a gente anda, sabe quanto custa a passagem de avião. Então não vem com esse papo de, mas a fulano tinha uma promoção, botou 5 assentos num avião de 140 lugares, 5 assentos com desconto, o resto lá em cima. E aí vem falar em preço médio de ticket. Para, tu quer me enganar aqui. Mas não é só isso, tá bem complicado e inclusive com despachar as bagagens, tá? Eu agora, quando viajei, eu paguei 3 vezes a mesma mala. Porque não entra no sistema deles, aí eu não posso embarcar. E aí eu paguei. Eles mudaram o meu voo de horário sem eu saber. Aí, claro, quando eu cheguei no aeroporto, já tinha ido o voo que eles tinham colocado. Aí eu tive que pagar para remarcar, uma coisa que eu não fiz. E pagar a mala de novo. Aí a mala... A senhora, sim, já paguei, moço, paguei. Mas não está aqui. Bom, então o senhor procura porque eu já paguei essa mala. Não vou pagar de novo. Aí começa o avião, tem que ir, tem que entrar. Eu digo, vou pagar de uma vez esse troço aqui. Paguei. Aí, quando tu paga, depois de até 3 horas antes do embarque, tu paga 40.
Aí lá tu paga 80, então eu paguei R$120 pela mesma mala. É óbvio que eu vou em cima deles. Eu ia lhe recomendar um bom advogado. Não, mas eu já tô nessa. Já o senhor conhece algum? Não tenho nas minhas relações. Eu sou pobre, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu vou lá naquela coisa... Defensoria Pública. Eu também não tenho, Porcom. Não, eu vou na Defensoria Pública. Eles mandam te levar a malinha de bordo, mas não tem lugar. Daí eles mandam tu deixar a bala do ladinho ali, porque eles vão embarcar. Ou a mochila, ou a bolsa embaixo do banco da frente. Um desconforto constrangedor. A gente está sendo muito maltratado. Um custo constrangedor, um desconforto constrangedor por causa de meia dúzia de burocrata que resolveram arrumar dinheiro para as companhias aéreas. E eu passei uma vergonha, como se eu não tivesse pago a minha mala e quisesse dar o golpe. Essa tal de ANAC... então construíram um castelo. Você viu a sede da ANAC ali do lado do aeroporto, na área do aeroporto, dentro do aeroporto, castelo de mármore, coisa e tal. Sabe? Essa coisa que irrita. Aí o sujeito chega, o avião dele pousa, ele dentro daquele avião apertado, com bala pulando para lá, para cá, escorrendo debaixo aí ele olha aquele castelo, ANAC, em mármore, tudo envidraçado. Qual é esse cidadão que não se indigna? Não tem como não se indignar. Falando em transporte, agora vamos para a nossa casinha aqui, as tarifas de ônibus intermunicipais, a partir deste domingo, sofrem um aumento. O acréscimo será de 8,94% nas passagens da região metropolitana e 18,91% nas linhas de longo curso, tá? É óbvio que isso tudo foi acertado, o aumento foi definido pelo Conselho Superior da AGERGS nessa última terça-feira. Metroplan vai divulgar, tem por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Vamos ver aqui, ó. Porto Alegre, Campo Bom, tá? Pela empresa Citral, vai ficar R$ 12,05. Aqui, vamos ver uma coisa bem mais pertinho. Porto Alegre, assim. Livramento. Porto Alegre, Livramento... Custava 125. Aqui não tem, querido. Desses longo curso, acho que não tem. Tem mais a região metropolitana. Sim. Não é o de longo curso. De longo curso é outro. Por exemplo, Porto Alegre, Alvorada, R$ 4,65. Porto Alegre, Arroio dos Ratos, R$ 13,10. É muito caro, gente. Porto Alegre, Montenegro, via São Leopoldo, vai custar R$ 17,45. Pessoas moram lá e trabalham aqui. Porto Alegre, São Leopoldo, R$ 4,40. Porto Alegre, Taquara, R$ 20. Olha, eu vou postar no meu site toda essa relação aqui para quem quiser conferir esse aumento e saber quanto vai pagar se for, por exemplo, para São Jerônimo, pela companhia Vitória, via Granja Carola. R$ 13,85. Falando em preço, essa tabela de frete mínimo está dando uma confusão. As pessoas estão buscando ajuda na justiça, os juízes estão negando o liminar e mantém rígida a decisão do governo de estabelecer tabela de preço mínimo. Ruschel, em alguns casos, o aumento chegou a 200%. Os produtores não têm como pagar. Claro que não. Tem cereais, hortifruti grandes que estão começando a apodrecer. Empresas que trabalham com matéria-prima, que exportam minerais, que exportam... estão parando porque não tem como pagar. Os fretes estão se tornando, em alguns casos, proibitivos. Ou seja, isso é uma interferência do governo que não tem explicação, porque isso é coisa de país socialista. Nós estamos socialistas, nós já somos, estamos a caminho do comunismo agora, quando você vai arrebentando com a iniciativa privada. Coisa moderna, né? Isso essa coisa moderna que esses idiotas querem. Porque sabe o que acontece? É delicado. O governo fez gracinha com chapéu alheio. É verdade. Não, vamos estabelecer tabela de frete mínimo. Tá bom, os caminhões estão parados porque não tem frete. Ninguém paga. E a mercadoria apodrecendo, que as pessoas não podem... R$6 mil no frete. Não pode repassar o preço do frete para o produto final, senão não consegue vender. Essa é a barbaridade que o Michel Temer e seus Blue Caps fizeram. É um negócio inaceitável. O grande problema é que demoraram muito para acordar. É que eles acharam que não ia acontecer. Estavam segurando a mercadoria para esperar a solução disso e agora corre-se o risco de perda de mercadoria. Estourou. Estamos na idade limite, não se construiu uma solução. E os mercados vão explodir os preços. Exatamente. Os mercados o povo que vai perder. Dona Magda, eu tenho uma notícia que eu não sei se é notícia, mas eu vou fazer um passeio aqui, porque ela é mais do que uma notícia, ela é uma vergonha, né? E aí eu vou trazer porque é uma vergonha. O CAD noticiou hoje, o Conselho de Desenvolvimento,
de Administração e Desenvolvimento, ele noticiou que foi absolvido o seu José Batista Júnior. José Batista Júnior é o irmão do Joesley Batista. Ele ficou 25 anos no comando da empresa lá. Ele é irmão deles também? Irmão mais velho. Ele é irmão mais velho. E aí ele saiu em 2013, ele não comanda mais as empresas. E aí saiu hoje a decisão com todas as pompas. E eu fui atrás da notícia só para examinar, para aprender um pouquinho, né? Sabe o que me surpreendeu? Quando é que começou o inquérito? Gustavo, é para nós encerrar e nós ir para casa. Em 2006. Bah. E agora? 12 anos. 2006. O processo ficou 12 anos no CAD para concluir que ele não tinha culpa, ele foi absolvido, então ele não participou. Maravilha. Mas então eu trouxe a notícia muito mais pelo inusitado do ano, porque ela não é uma notícia importante, mas vamos inverter. E se ele tivesse sido culpado, vou partir do princípio que ele não foi, porque ele foi absolvido. Não vou fazer julgamento de mérito. Mas vamos partir do princípio de que ele tivesse feito o que lhe foi atribuído. Ele teria ficado 12 anos numa impunidade, não teria acontecido nada. Então, para que existe um órgão? Também fica na pressão de estar sendo investigado. Mas eu estou dizendo, para que existe um órgão que demora 12 anos para deliberar sobre uma matéria importante, que ele teria teoricamente conduzido os preços na época, em 2006. Ele fez um cartel, conduziu os preços e aí teria se beneficiado disso. E aí tinha ligações telefônicas e coisas. Mas o processo é irrelevante. Relevante é em 2018 anunciar de que ele foi absolvido. Esse CAD é outro apêndice da máquina pública, não tem utilidade nenhuma, não resolve nada. Olha as barbaridades que saíram de lá. Marlene, aniversariantes ou alguma notícia antes? Eu tenho uma notícia aqui sobre o Paulo Coelho. Paulo Coelho, o governo muçulmano... Leandro Carnal, outro dia Paulo Coelho, tá bom o negócio? Tá bem, ele está recomendando o alquimista do Paulo Coelho, o governo muçulmano, os países muçulmanos. Só para que vocês saibam, este livro, O Alquimista, foi traduzido em 70 idiomas, e foram vendidos mais de 150 milhões de livros. Imagina a riqueza. Ele tem um apartamento em Paris, o Paulo Coelho, que é um negócio fantástico. Ele podia ter metade de Paris por essas vendas aí. Ele tem bom gosto, ele tem bom gosto. E esse livro, O Alquimista, não sei se vocês já leram, mas é um livro, eu achei fantástico, né? Embora não seja fã do Paulo Coelho, porque ele conta a história do cidadão que viaja pelo mundo inteiro para descobrir que a felicidade dele, o tesouro dele está na cidade, no lugar de onde ele veio. Eu acho fantástico essa ideia que teve o Paulo Coelho, ele sempre foi muito criativo. Eu conheci o Paulo Coelho na época do Raul Seixas e do Sérgio Sampaio, que já faleceu, mas que era meu amigo pessoal. Conheci, era uma figura meio estranho, assim, com aquela cabeçorra dele, né? Aquela carantonha, aquela coisa toda, e é aquele jeitão dele e tal. E hoje é o escritor brasileiro mais lido no mundo, o Paulo Coelho. E esses dias alguém fez um comentário não muito favorável a ele, né? Ele morreu de vai lá em Paris, lá que eu vou te receber e tal. Eu sou o maior vendedor de livros da história da língua portuguesa, meu amigo. Maria, eu queria comentar uma coisa contigo sobre livros. Eu estava falando do Alquimista, eu estava me lembrando e me reportei à época em que eu li, porque esse foi um dos primeiros livros, foi um dos precursores, foi o que lançou ele para o mundo. Lógico que ele tinha uma relevância até dentro da música, mas esse livro foi o que impactou o mundo inteiro. Fazia letras com E isso deve ter 30, 40 anos, e eu me reportei à época que li isso, e me lembrei, eu preciso relê-lo para fazer uma releitura da minha vida, e o que eu vi, as impressões que tive desse livro na minha juventude, e lê-lo agora já na maturidade. É um exercício que eu vou me submeter, mano. Vou ler e... O senhor já é idoso, realmente, né? Sou idoso, estou sob a proteção do estatuto já. Não, eu também sou, é muito mais que o senhor. O Raul Seixas, Marco. O Raul Seixas é totalmente maluco, né? Totalmente. Eu morava, maluco, beleza. Eu morava no Butantã, em São Paulo, e ele morava também. O Paulo Ricardo aqui, ele morava. E tinha uma padaria que nós frequentávamos, às 8 horas da noite, uma padaria e tal. Uma padaria. Quem tinha a padaria? A padaria era um português que tinha uma padaria, né? Que a padaria fica ali no Butantã, né? Uma parte do Butantã. Então a gente se encontrava lá para tomar uma cervejinha, comer um pão com a mortadela Cerati. Maravilha! Aquele pão quentinho que sai da padaria, aquela coisa toda e tal. Então a gente conversava e tal, né? O Raul Seixas era... E aí estava falando, daqui a pouco baixava a cabeça e saía correndo embora, atravessava a rua na frente dos carros. Estava sempre naquele estado alfa. Viveu pouco, mas viveu muito, como ele quis, né? É o My Way do Sinatra.
Parabéns pelo programa. Hoje estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Assisto você sempre em Balneário Gaivotas, em Santa Catarina. Parabéns, Jorge Alberto Silva. Já o Carlos pergunta, mas o incentivo ao consumo não foi o que quebrou o Brasil? FGTS não seria uma garantia para caso de desemprego? Isso foi assunto lá no início do programa. Não, o FGTS hoje é o pior negócio que tem, porque o governo reajusta em 3% ao ano. E nós não falamos de FGTS, nós falamos de PIS e PASEP. E é um investimento que consegue ser pior que a caderneta de poupança. Aliás, que governinhos muquiranos que a gente teve, conseguido destruir a única coisa que o trabalhador tinha, que era guardar o dinheirinho na caderneta de poupança. Hoje, você guarda dinheiro na caderneta de poupança, você está pagando para o banco, está perdendo. Perde para a inflação e paga para o banco para eles usarem. Você bota 50 mil reais na sua conta. Vou te contar. Vai receber 0,40 e poucos. Aí você pede o dinheiro, o mesmo teu dinheiro. Quero 50 mil, aí o banco vai te emprestar cobrando 8%, 7% ao mês. Não, dona Carla, só para separar, a discussão é boa, mereceria um programa. Quando se fala do consumo, é no sentido de circulação de riqueza. Mas lógico que todos nós temos que fazer a nossa economia individual, a nossa organização. Não está se procurando que todo dinheiro que eu pegue, eu queime, que eu vá e faça tudo. Como eles dizem, o consumismo é isso, né? É um consumismo desenfreado, é quando tu está sempre naquela ânsia da compra. Não é isso que se propugna. O que se diz é que precisa haver tu pode fazer um investimento, comprar um imóvel. Tu comprar o carro do Vitorino, Escão. Quem pode comprar o carro do Vitorino? Compra. Circulou a mercadoria, a revenda ganhou, a menina que vendeu ganhou a comissão, né? A marca do carro recebe, todos recebem. Quem sai com ele, quem recebe carona dele, vai num carro, vai num carro legal, banco de couro. É verdade. Tem um prazer que também. É isso. Acho que explicamos, dona Carla. A cara dele chega a me dar medo. Olha a cara de ursinho. E aqui, ó, tudo o declarado. Vilmar Halpin. Oi, Carla, diz pro Marne que ele é muito elegante. Tentam derrubá-lo no programa, mas ele mantém a grandeza e elegância admirável. Muito triste o programa. Grandeza e elegância? Esse canalha? É isso que eu não entendi. O Tentam é que está equivocado. O Tentam é que está equivocado. É só um que tenta desarmar o Marne. E o Marne ainda se submete. É o ídolo tem muito fair play. Por que você me quebra o meu assunto? Por que você interrompe? O Marne não vai para retaliação. O Marne é um prêmio Nobel da Paz aqui da bancada. Ele não vai para retaliação. Eu já ia com o dedo na retaliação. Eu estou imaginando o Marne e o Minimon lá entrando para receber o prêmio. Dona Magda, tem pouquíssimos aniversariantes. Então vai que é tua, Tafarel. Não, eu não abro respeito com os aniversários. Ben Johnson, ator americano, que fez sucesso em algumas séries de televisão. O Antônio Pitanga, que a grande virtude dele é ser pai da Camila Pitanga, né? Porque como ator, sinceramente, 79 anos. O Ban Ki-moon, diplomata sul-coreano, que foi um dos homens mais notáveis pelo seu autoconhecimento, inclusive como secretário-geral da ONU. E o Marquinhos Moura, lembram? O Marquinhos Moura fez sucesso à sua época, e eu estava olhando a idade do Marquinhos Moura, 61 anos hoje. Então eu tinha na cabeça que o Marquinhos Moura tinha 40, 30 e poucos anos de idade. Eu comecei cedo, tem 60, querido. Sim. Eu comecei com 25 anos. Comprovadamente. A Suzana Pires, atriz e roteirista brasileira, 42 anos, essa moça é lindíssima, é linda, e ela começou a escrever roteiros para a Globo. A Globo está sempre nessa busca de novos roteiristas, novos autores de novela, porque a Globo vive essencialmente de novelas. A grade montada pelo Walter Clark, uma novela. Duas novelas, uma novela mais uma, o noticiário, o Jornal Nacional, e depois a outra novela. E uma minissérie que não deixa de ser uma novela. Segura a programação, porque se tirar isso, realmente, né? Mas tá precisando arrumar um roteirista mesmo. Tá muito ruim a coisa. Bom, são esses aniversários. Olha aqui, ó. Nelsinho. Estão apanhando a gente? Eu acho que a novela vai acabar. Estão apanhando a gente. Vai virar. Vai acabar de alguma forma, que nem o jornal, o impresso acabou, se foi, a novela. Soap opera americana. Claro, vai demorar também, eu acho que não vai durar muito tempo, claro, porque as séries é o que mostra. Netflix. Então, no momento que as pessoas tiverem também TV aberta, acesso às séries, eu acho que a vida da novela está ganhando. Eu queria saber muito de percentual da população brasileira que tem TV
Fechado, hein? Ainda é pequeno. Pequeno? Ainda é pequeno. Eu queria me solidarizar, eu gostaria de poder me solidarizar com a dona Carla, mas com muito pesar eu lhe digo assim, ó, que ao invés de não conseguirmos terminar com as novelas da emissora principal, se tu fores olhar agora, todas as concorrentes colocaram... Copiam a grade, exatamente. Ou seja, não, mas é que o mercado ele tá igual. E ele as nossas novelas continuam sendo vendidas para o mundo inteiro, inclusive das concorrentes. Agora não é só a Globo que exporta as suas novelas. Record, vende, SBT, todo mundo vende. Exato, estão tudo vendendo. Então eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse, mas eu acho a curto prazo, estou falando a longo prazo. Eu acho que trocou para um público classe A, já trocou. O processo de pulverização de audiência se tornou devastador no Brasil nos últimos tempos. Então, a TV aberta, sabe o que a TV aberta precisa hoje? Personalidade. O porquê da audiência do Atualidades Pampa. Esse programa tem personalidades. Plural. Não, eu digo no contexto do programa. O programa. Se acerta em você Ele falou no singular, Mari. Ele falou no singular. Não é ele. Não, ele falou no singular. Eu entendi o que ele quer dizer. A personalidade do programa que é composto por personalidade. Isso. Por que estão destruindo? Precisa um perfil. Eles não têm que fazer essa hora já. Não tá na cama de pijama já. Estão com fome. Quem tá na cama de pijama? Nós estamos indo pra noite. Eu e o Chicão estamos indo pra noite. O doutor Ruschel, está quase terminando o seu contrato. Vocês não E o senhor anda muito alçado, o senhor anda incentivando a desordem nessa bancada. Isso. Eu já percebi A nossa vida é um mata-mata. Tu vai fazer test drive em carro. Deve ser uma hora e pouco. Eu e o Chicão vamos pra night. E ele fazendo test drive em carro. E ele andando no carro dele. No carro Prius, bababá, aquela nega toda. E nós pilotando as máquinas. Deixa eu dizer a coisa para as meninas lá da ponta. Olha aí. Isso aí é uma grosseria. Isso é uma ofensa, produtora. Isso é grosseria. Isso é uma ofensa. Isso é grosseria. Vocês dois precisam entender uma coisa. Que grande parte do sucesso da TV aberta hoje se deve a mim. aos programas de personalidade. O doutor Otávio Gabeira assim, ó, deve a ti, Vitorino. Tá bom. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Olha aqui, eu vou ler alguns e-mails, um atrás do outro. Muito boa hora, dona Magda. Dona Magda, eu vou ler alguns e-mails, um atrás do outro. Fico feliz em ter salvo o Marne Barcelos e vindo pra cá, porque parece que montou um novo núcleo favelado na ponta. Presta atenção, vou apresentar Denise Munhoz, diz o seguinte: boa noite, amigos da bancada. O Vitorino estava lastimando agora há pouco o livro que lhe foi subtraído, sem que ele saiba a autoria do delito. Não quero fazer intriga entre os componentes da bancada, mas foi o Marne. Pois, à semelhança da menina que roubava livros, o nobre radialista, como é apaixonado por livros, provavelmente não controlou seus estímulos. Saudações friorentas. Estou falando, qualquer livro que desaparece, o primeiro suspeito é sempre o Marne. Olha aqui, ó. Desapareceu o livro. Outro e-mail. Desde que eu estou aqui. Nelsinho, abraço a todos, Nelsinho e Priscila. Assistimos todas as noites o Atualidades e gostamos muito de todos vocês. Vocês comandam um ótimo programa, coerente, correto e de princípios, que faz com que as pessoas tenham ainda vontade de sentar na frente da televisão. Correto e de princípios. Não é o nosso que ele viu, não é? Olha aqui, ó, o Ronaldo Dan. Boa noite, Magda e maravilhosa bancada. Preciso de uma orientação jurídica. Gustavo. Posso acionar o Chicão Tofani por quase me atropelar? Explico, presta atenção. Ao cruzar a 24 de outubro, me distraí olhando ele e quase fui atropelado. Tá aí, porque eu sou um pedreiro. Claro, não, ele tá brincando. Deus de primeiro mundo, eu ando a pé. Ele é a visão. Olha aqui, ó. Não tem motorista particular, que é o Ruschel. Especialmente para o Marne. Eu tenho de funções, eu sou estagiário do programa. Vai reclamar na justa. Vai reclamar na justa. Olha aqui, ó. E levava a apresentadora em casa. O número do Chicão, estagiário do Vitorino, tem que trabalhar na bancada pra Magda. É acúmulo de funções, velho. Eu quero te dizer na isso. Rádio Grenal, eu tenho um que assumiu. Eu quero te dizer uma coisa.
Tu merece insalubridade. Porque trabalhar com essa gente tem que ter insalubridade. Tanto da manhã. Presta atenção aqui, a dona Denise de novo, especialmente para o Marne. Muito obrigado. Gonorreia, seborreia, verborreia. De qual delas queres distância? Ela pergunta. Como é mesmo? A gonô? Parou. Gonorreia, seborreia e verborreia. Todas. De qual queres distância? A primeira, previne-se. A segunda, trata-se. A terceira é inevitável. Saudações, Denise de Bagé. Como pior é a logorreia. A logorreia. A Denise, ele foge mesa da véia. Vai comer minha véia, dona Véia. Que é isso, seu Aí é que você se enganou. Espadão da bancada. Presta atenção. Ó, tu viu o Vitorino Violino, difama? eu chamo de violino. O Vitorino difama o Marne e o Marne daqui um minuto vai elogiar o Vitorino. Mas não sei qual é a atração que tu tem com o Vitorino, né, Marne? O Marne vai confessar hoje. Confessa hoje. Só um pouquinho. Por que vocês gritam desse jeito? É madrugada, as pessoas já estão quase sonolentas. O Vitorino faz Vocês têm que baixar o facho. Vocês parecem guris na adolescência que fizeram sexo pela primeira vez. O Vitorino está nesse processo. O Vitorino faz horrores no Marne e o Marne não faz nada. Não, tu tá sendo indiscreto. E se eles têm uma coisinha? Isso é possível. Isso é uma coisinha. Eu respeito. Eu tenho que respeitar as coisinhas. Marne Barcelos, Marne ganhou um presente legal ontem, os namorados. Pra eles. Deixa eles pensarem que tu não tá com nada. O senhor, deixa eles pensarem. Quando era um vassalo do senhor Vitorino, que ficava babando em cima do Vitorino toda noite aqui. Eu elogio o Vitorino até hoje, o grande advogado. Mesmo ele não te carona. Negativo, o senhor mudou o seu conceito, porque o senhor agora está agarrado. Nunca falei em coisas jurídicas com o Ruxo. O negócio o Ruxo está sempre em Nova York, o Ruxo é o cara. O negócio do mulherio. Olha, eu vou começar a tirar coisas. Já que vocês não se calam, eu vou começar a tirar as coisas. Tô avisando. O negócio dele com o Ruxo é só sexo. Só sexo? Mas olha só. É que ele não pega nada, ele só pega carro para test drive e fala isso de nós aí. Sinceramente. Não, sinceramente, assim, essa aí é assim não tem como o cara prorrogar o estágio. Não, nada. Não tem como eu prorrogar o estágio. Daqui a pouco vou contar a vida sexual do Vitorino. Não. Acho melhor não. Ó, as coisas começaram a cair. A vida sexual tá escrita aqui. Não vai contar nada, não existe. Não existe. Minha vida sexual tá escrita aqui. Tá tudo aqui. Bom, é o seguinte. Não existe. Eu quero avisar uma coisa pra vocês. Tá muito chato isso, que vocês estão gritando muito. Tudo isso que tem graça, se vocês falarem cada um de cada por vez, mais baixo, aí fica tudo numa boa. As pessoas estão deixando de se divertir. Estamos explicando para nós. Estamos explicando para nós. Estou explicando para nossa produtora, dona Magda, que fomos difamados como tivesse um caso pelo doutor Vitorino. Mas vocês já deram milhares de casos para ele? Tinha mais recado do doutor Vitorino. Isso é bom nas costas. Olha a cara tem para ti aí. Eu não falei por uma questão de amizade. Eu não falei porque eu não falo mal. Se é o Vitorino, já sai falando. Pode perguntar. Da nossa telespectadora. O cabelo do Ruxo é peruca? A franja do... Olha só. Aí vai dizer que é sempre peruca, vai ter que raspar o cabelo. Que a próxima vez que eu fosse, a próxima vez que eu fosse provocado, eu ia trazer, Tu só disse que vai trazer e não traz. Amanhã, tu tá com uma coisa assim igual o meu. Para eu me ver aqui. Aí, agora te olha no monitor que tu faz amanhã eu estarei comprovando a gênese da minha franja. Eu vou terminar com esses boatos aí que eu recebo. Bota uma pra cima, faz assim, ó. Faz assim, bota uma tiara. Bota uma tiarinha. Uma tiara. Que nem argentino. E começa que é cabelo de macho. Se submete a tudo. Se submete a tudo. Doutor Ruxo, os comentários maldosos não são sobre a região que o senhor tem cabelo, é sobre a região que o senhor não tem. Garoto, o que é isso, Vitorino? Olha a chinelagem. É que o Vitorino é todo peludo. Olha a chinelagem. É um urso panda, o Vitorino, sabe? Não. Olha aqui, ó. Como é que ele sabe? O nosso telespectador Vinícius Fialho diz o seguinte: fiz uma comparação do que vi no Rio de Janeiro de um governo cristão, tirando verbas de carnaval e cortando os investimentos do Porto Maravilha, área portuária revitalizada. Pergunta para o Chicão Tofani como ele, um homem da noite que fala de religião africanista, fala do pai Paulinho. Pode falar de Bolsonaro, que defende que o Estado é cristão, que não respeita outras religiões, sendo que é laico. Chicão, isso não seria uma contradição? Não, sabe por quê? Porque
que tu não pode analisar um candidato por um detalhe. Então não pode votar no tal cara, porque o tal cara, a mulher dele é feia, não. Eu analiso o Bolsonaro como uma coisa global. Uma coisa que vai, um cara que tem um projeto de moralizar o Brasil, disciplinar o Brasil, como diz o Marnes, a palavra dele, e dar um pouco de segurança para nós. Agora, se o Bolsonaro não gosta de batuque, não vou entrar nesse detalhe. Essa pergunta tem uma desinformação. O Bolsonaro disse que é cristão. Ele nunca disse que não gosta de outras religiões. Então aí tu vê, né? Aí já vem ele já começa a pedrada no candidato. A perguntinha já vem. Ele diz o seguinte, eu sou cristão, tenho a minha fé católica, ponto. Então, ele não diz que não gosta de outras religiões. Esse telespectador tem que se doutrinar um pouco com o doutor Gustavo Vitorino, que tá bom. Obrigada, Magda. Levei minha mãe no Bordeaux antes de ir para o Rio. Ela adorou a Terezinha. Quando retornar para o Rio, vou acompanhar o programa pelo novo site da Magda. Obrigada. Realmente, o pessoal de fora fica impressionado com as explicações de cada um da bancada. Vinícius Fialho. Magda, sabe que com essa coisa de competições esportivas lá na Rússia, eu descobri um parente meu lá, Pedro o Grande. Quem tem que ver o Pedro Grande? Nada. Bobadice dele. Eu vou desenhar a piada pra ti. Parou. Aqui por Caxias está muito frio. E pelo jeito por aí também. Todos da bancada estão bem encasacados. KKK. De qualquer forma, abraços carinhosos a todos, especialmente Chicão. Ele fica bem quietinho no seu canto, mas quando ele fala... É só realidade. É que eu sou igual uma Ferrari. A Ferrari ele não deixa eu elogiar. Não é carro para dar na cidade. Não é para dar todo na cidade. Ele é o Vitorino. Tofani, eu estou tentando transmitir o elogio. Muito obrigado. Mas quando fala, é só realidade. Exatamente. Pena que o povo não entenda. E a senhora fica como Carrasco. Beijo, Jair. Mas ele adora fazer esse número. Aí quando eu digo pra ele, então vamos brigar pra sempre. Aí ele pede arrego. Mas pra que eu vou brigar, querida? É paz, é pizza. Não vai ganhar micro-ondas nunca mais. É Chelsea. Minha vida é love, tá entendendo? Vai perder o micro-ondas. Olha aqui, ó. Eu quero dizer... Não, olha só, ele tá me chantageando lá. Vanderleia estará em Porto Alegre sábado. Microfone, eu discordar contigo e perder o microfone. Tu vai perder o micro-ondas. Um micro-ondas eu acredito. Não, que a Magda vai me ajudar no meu livro também. Não, vou sim, vou ler. Vai ajudar? Claro, vou ler. Cada um na bancada não pode dar R$100 e comprar uma página da atualidade do meu livro, todo mundo compra. Quem vai assinar o prefácio? Não, qualquer um. Todos são iguais, meus amigos aqui. Qualquer um. Bom, eu não sou qualquer uma. Tá, mas olha só, é o resto total. Presta atenção, eu quero falar uma coisa séria, legal para quem curte. Vanderleia estará em Porto Alegre neste final de semana. Vai fazer duas apresentações no mesmo dia, porque é só esse dia que ela vai estar aqui. Ela vai ter uma apresentação às 17 horas e a outra às 21 horas no Teatro do Bourbon Country, neste sábado, dia 16. A primeira sessão será uma sessão especial, cedo, né, 17 horas, e terá acessibilidade com libras e audiodescrição, que é uma iniciativa da Brain Mais, que é produtora musical e realiza em todos os seus projetos. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, enfim, variam, porque o Teatro do Bourbon é enorme, tem lugares diferentes, enfim. E ela está já há 4 temporadas de sucesso e crítica em São Paulo e Rio de Janeiro, com mais de 300 apresentações, mais de 150 mil pessoas. O espetáculo chama 60, Década de Arromba, documento musical. E a estrela é a cantora Vanderleia. E ela está de aniversário por esses dias. Eu sei que ela é do signo de Gêmeos, né? Minha querida amiga Vanderleia. E é impressionante como a Jovem Guarda ainda tem um poder de sedução, né? É, né? Acho que foi no ano passado, eu fui num show dos Fivers no Bourbon Country. Lotado, amigo. Lotado. Dançante. Show dos Fivers. Sim, você levanta na segunda música e não senta mais. É igual o dos Roupa Nova. Porque é um público consumidor, né? É um público consumidor, um público que já tem uma faixa etária estabilizada, já está economicamente estabilizado. Mas o que me encanta essa é a primeira vez que ela vai participar de um musical onde a história do musical, a estrela é ela mesma. Vanderleia Salim. É que várias músicas da Jovem Guarda foram regravadas, lógico, repaginando, né? Para se imortalizar através. Qual é a música da Jovem Guarda que o senhor gosta mais? Olha, eu gosto de todos. O Gustavo já me ouviu, eu faço um popurrí com 12, 13 músicas ininterruptas. O senhor é cantor também, é? Sim, canta e toca. Eu sou um aprendiz também nessa área. Faz muito sucesso na noite, canta e toca bem. Ele recebe cachê? Talentos dele é a música. Ele cachê? E beijo na boca. Falando em beijo na boca,
Beijinho para vocês, tenham todos bons sonhos. Se puder sonhar conosco, melhor, para ficar mais animada a sua noite. Mas nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com mais um Atualidades Pampa. Beijo, queridos. Até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.